Olá, Santista! Estamos iniciando mais um programa É Santos Futebol Clube, um talk show cultural que aborda temas ligados ao Santos Futebol Clube. E hoje vamos dar continuidade ao programa da semana passada, homenageando o Rei Pelé. Não tem nada mais prazeroso na vida para um santista, para a nação santista, do que falarmos do nosso grande ídolo, o ídolo maior, o ídolo mundial do futebol, Edson Arantes do Nascimento. E aqui ao meu lado, na continuidade do programa da semana passada, o Edu e o Manuel Maria para informar, para dar seu relato sobre a relação e o grande ídolo e companheiro de campo Pelé. Não é isso, Edu? É, isso aí. Tudo que nós falamos aqui é muito pouco para elogiar essa pessoa maravilhosa. Eu vou passar aqui algumas estatísticas para que fique gravado aí na memória das novas gerações da passagem do Pelé pelo futebol brasileiro. Os jogos, o Pelé fez 1.364 jogos. Aqui temos aqui na imagem as conquistas, né? Principais conquistas. Mundial Interclubes, Taça Libertadores, Recopa Sul-Americana, Recopa Mundial, Campeonato Brasileiro, Torneio São Paulo, Campeonato Paulista, enfim. Acho que temos mais uma imagem sobre outras, pela seleção brasileira, né, Edu? Pela seleção brasileira, nós temos lá a Copa do Mundo, 68, 62 e 70, né? Isso. A Recopa, né? A Recopa. Tá dando para enxergar, Manuel Maria? Copa Roca. Campeão sul-americano. Militar. Isso. Campeão da Copa Oswaldo Cruz, seleção brasileira. Essa Copa Roca, ele tinha 15 para 16 anos. 15 para 16? Na Roca? É. Foi bem novinho, hein? Bem novinho. Copa Bernardo Higgins, né? O'Higgins. O'Higgins. Campeonato Brasileiro, seleção 59. Seleção Paulista. Seleção Paulista. Então, isso foi algumas estatísticas que a gente colocou para o nosso público acompanhar, né? Os jogos pelo Santos foram 1.116 jogos, só pelo Santos. Gols pelo Santos foram 1.091. Quer dizer, jogos pela seleção foram 113 jogos e, segundo os dados oficiais, os gols pela seleção, 77 oficiais. É muita coisa, né, Manuel Maria? Não é pouco, porque ele fez mais. Ele fez mais que isso? Então tiraram os gols dele. Que são partidas não oficiais, né? Certo. Eu não entendo, porque nós jogávamos contra o Barcelona, contra Real Madrid, não queria, né? Mas grandes equipes do futebol mundial. Nós jogávamos, mas não era partida oficial. Tá. Então tiraram, disse que não vale, tiraram. Na seleção ele fez 97 gols. 97? Aí tiraram e ficou 67. 77. Ou 94 ele fez. Então, infelizmente, os dados oficiais são esses, mas vocês que viveram a realidade junto com o Pelé, sabem mais do que os oficiais, né? Sabem muito mais. Então, pelo que você me diz, isso aqui não bate os dados oficiais, que inclusive estão no site do Santos Futebol Clube. Não, mas são oficiais, porque aqueles não oficiais pela FIFA não pode contar como gol. Não pode contar. Não. Mas que foram realizados. Que na verdade ocorreram. Né? Foram também aqui, pelos dados oficiais, mais de 21 torneios pelo mundo, né? Então nesses torneios também houve muito gol, muita... No torneio aqui no Chile, né? No Chile. Contra a seleção... Octagonal do Chile, né? Contra seleções fortíssimas. Alemanha. Aí, Tchecoslováquia, Hungria. Hungria, Pegamos todo esse pessoal. E jogando no Santos, vocês já tinham uma equipe que tinha uma sintonia maravilhosa. Quando vocês iam jogar na seleção brasileira, né, que já tinha elementos de outros times e tal, qual era a diferença que vocês sentiam quando isso ocorria, né, em campo? Porque você já tinha aquela... O Santos era uma máquina maravilhosa, tinha um sincronismo
maravilhoso em campo. Na seleção, evidentemente, também tinha jogadores do Botafogo, de outros times, né, que faziam da seleção, naquela época, também uma grande campeã. Mas qual era a diferença que vocês sentiam em campo, apesar de ter a presença do Pelé, né, que era o condutor, né, de todo esse processo, mas com os outros elementos, o que vocês sentiam de diferente? Ou era melhor, era pior, era mais fácil, menos fácil? Qual era o sentimento dentro do campo? Não, era tranquilo, era mais fácil porque também eram bons jogadores, entendeu? E um detalhe importante que acontecia, que quando nós chegávamos na seleção, os outros jogadores é que vinham a nós. Ah, sim. Porque íamos em vários sempre, né, do Santos, né? Então, quando nós chegávamos, eles ficavam assim até meio, sabe, falavam, pô, mas admirado. Admirado, como é que vocês conseguem ter tanta amizade assim um com o outro? E isso daí chamava muito a nossa atenção. Então ficava até mais fácil para jogar. Entendi. Quer dizer que, além da capacidade física, da técnica que vocês tinham, né? Que era oriundo de vocês mesmos, nasceram dessa forma, graças a Deus, né? Vocês ainda transmitiam uma relação interpessoal que os outros admiravam. Era uma Veja coisa... bem, Nelson, eu não tive a felicidade de estar na seleção da primeira, ou seja, do profissional. Eu fui numa Olimpíada e estava pré-convocado em 70. E fui numa Paulista, que era praticamente seleção brasileira. Mas realmente o Pelé era um apoio, né? Ele era um apoio, era o centro, e através disso a gente tinha amizade com os outros jogadores dos outros times, que vinham, que nem o Edu falou, para conversar com a gente, para perguntar que tipo de carro que a gente tinha naquela época, né? Era sempre Fusquinha, né? É o Fusquinha. Aí, que carro você tem? Aí aquela brincadeira, né? Mas realmente Pelé era um esteio. E eu não tive a felicidade que o Edu teve, né? Foi questão de eu agradeço a Deus pela minha vida, pela minha carreira de jogador de futebol. Eu viver no Santos, eu costumo falar que eu vivi um sonho jogando no Santos Futebol Clube, que ele foi o maior time de futebol do mundo. O Santos foi. O Edu foi considerado em 69 o melhor ponto esquerdo de futebol mundial. Foi umas 3 vezes. 2 vezes eu fui, entendeu? 68, né? E 69, né? E na seleção brasileira, né? Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? De 70, então nós com aquele nosso time, e nós fomos em 9 jogadores convocados para a seleção brasileira. É muita coisa. Era muita coisa. Então, aí foi encaixando, né? Encaixou o Jairzinho na direita, Tostão no meio, e aí o Gerson, né? Inclusive, infelizmente, ficou de fora, né? O Toninho Guerreiro, que não jogou. Toninho Guerreiro. O Cláudio, que se machucou, e o Clodoaldo. Os outros todos jogaram. A zaga era toda do Santos. Puxa vida, maravilhoso. Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel e Rildo. Então, para você ver como era, né? Então, quer dizer, os outros chegavam... Quando nós chegávamos, agora chegou a seleção. É verdade. A seleção era o Santos, é lógico. Era, exatamente. E nesse período, só para a gente poder exemplificar, nesse período na seleção, os técnicos da seleção, como é que eles se comportavam em relação à seleção brasileira Santos Futebol Clube? Né? O que vocês viam no comportamento dos técnicos, né? Porque acho que eles não tinham muito o que trabalhar, né? Porque o time entrava em campo e resolvia tudo. Qual era o trabalho do técnico, né? Não, era só encaixar as peças, né, certas, né? E era o que fazia, né? Então, nessa de 69, nas eliminatórias, era o João Saldanha, né? O nosso treinador, né? E na chegada ele já falou, meu time vai ser esse. Então, e
E chegou em mim, né, e disse, olha, Edu, você vai ser o meu ponta, mas só que eu quero o Edu do Santos. Então Sim. eu fiquei à vontade. Então, Já deu o recado que é daquela forma que é para jogar. que eu ia jogar daquela forma. Pronto, você já me deu. Essa foi a minha predileção. Maravilhoso. Edu, Manuel Maria, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. O Plano Santa Saúde tem uma novidade: o pronto atendimento adulto 24 horas em Santos, em localização privilegiada na Avenida Conselheiro Nébias, 748. O pronto atendimento foi planejado para oferecer uma experiência humanizada e exclusiva com clínica geral, ortopedia, odontologia, além de uma estrutura completa. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para te atender cada vez melhor. Plano Santa Saúde, cada vez mais perto, cuidando de você. Estamos voltando com o programa É Santos Futebol Clube e abordando o tema da semana passada e o tema de hoje, que é uma homenagem ao nosso rei, ídolo eterno Edson Arantes do Nascimento. E na continuação do programa, eu gostaria de dar mais umas informações que demonstram a genialidade do Pelé, viu, Manuel Maria, Edu, que o Pelé olha, uma pessoa que a gente não sabe nem qualificar corretamente o Pelé. O Pelé, ele foi ministro, além de ser um jogador do mundo, ele foi ministro dos esportes de 95 a 98 no governo do Fernando Henrique Cardoso. Foi. E esse fato mudou o futebol brasileiro. Quando ele começou a promover legislação que alterou toda a conformidade dos times, a relação do jogador com os times, com os empresários, tem a questão da Lei Pelé. Então, a capacidade do Rei Pelé... Os jogos na favela, ele começou com ele. Jogos exatamente. Então, a capacidade dele, extra-campo, também foi fantástica. Né? Ele conseguiu atuar no campo político, como ministro do esporte. Então, é algo assim... Quantos jogadores no Brasil conseguiram fazer isso? Nenhum. Exatamente. Né? Só o Pelé, nessa condição. Né? Foi convidado pelo ex-presidente, exerceu um excelente papel como ministro, né, do esporte, que também foi um exemplo. Né? Ele sempre foi um exemplo, né, mesmo dentro de campo e fora do campo, então, mais ainda para nós. Ele foi um exemplo de um homem perfeito. É lógico que todos nós temos os nossos defeitos, mas ele foi perfeito. O que ele fez, ele foi perfeito. Então, e mais do que isso, a gente não para de ter informações do Pelé extracampo, porque nós sabemos que o Pelé também foi ator. O Pelé fez vários filmes, né, Manuel Maria? Vários filmes, fez até novela de televisão. Quer dizer, além de jogador, na verdade... Sylvester Stallone, né? Sylvester Stallone, né? Então, o Pelé fez quantos filmes? Ele fez aqui, eu tenho uma relação aqui, ele fez mais de 10 filmes. Mais de 10 filmes. E o primeiro foi em 1963. Né? Inclusive, ele fez um filme sobre a vida dele também. Né? E fez várias novelas numa rede de televisão aberta aqui no Brasil. Quer dizer... TV Excelsior. Foi a Globo também, ele fez também, também fez novelas na Globo. Né? Então, é um ser humano diferente, fantástico, né? É um grande jogador mundial, foi ator de filme, ator de novela, foi ministro, eu não sei mais o que ele não foi, né? E como ator ele foi muito bem. Foi muito bem. Foi muito bem, né? Você acompanhou essa parte? Nossa. E eu me lembro bem que às vezes nós estávamos treinando e ele às vezes chegava atrasado, porque estava gravando. Só que ele chegava para treinar, treinava com mais do que todo mundo. Você acompanhou também, Manuel Maria, essa faceta do Pelé? Também. Tanto como ministro, posteriormente como ator? Com certeza.
Mas como ator ele já vinha bem antes, Sim. né? E como ministro também, porque a gente estava sempre procurando saber dele também, Sim, né? sim, Porque sim. depois ele foi para Nova York, eu estava lá também. Ele foi ministro depois que veio de Nova York, né? Nem Ele sei foi mais. ministro no governo de 95 a 98. Depois de estar nos Estados Unidos, ele voltou. Exatamente. E sem contar o papel fundamental que ele teve, e vocês também podem corroborar com essa questão, de fomentar, desenvolver, praticamente criar, né? É evidente que o futebol já existia, mas quem desenvolveu o futebol nos Estados Unidos da América foi o Pelé, né? O boom do futebol americano. O Mané já estava lá, né, quando ele chegou. Mas aí a chegada dele é que começou a... Não, como é que foi essa chegada dele, você já estando lá, Manuel Maria? Ele já vinha em tratativa, né, desde 91, ou de 71. 71. Aí ele não queria, não ia, não dava, não sei o que. Até que ele foi. Quando eu fui, o professor Mazei falou, vai tranquilo que o rei vai para lá. Aí eu já estava mais sossegado, porque eu tive que operar o joelho lá. Aí chegou lá, começou a média de público foi assustadoramente, foi de 30 mil, 40 mil pessoas. Ele chamou a atenção do grande público, da mídia internacional, né? Já existia o futebol lá, né? Mas não assim. Não naquelas proporções, né? Aí as televisões, né, começaram também a passar os jogos lá, que não passavam os jogos. Não passava. Lá. É porque não era da cultura americana. Exato. Aí começaram a dar mais ênfase, né, ao futebol, e aí a coisa cresceu, né? Eu acho que esse boom que o Pelé levou para os Estados Unidos no desenvolvimento do futebol, que já existia lá, mas não tinha essa perspectiva que teve a partir do Cosmos, né? Também houve o crescimento do futebol feminino nos Estados Unidos em decorrência de todo esse processo que o Pelé desenvolveu lá. Né? Exatamente. E, inclusive, após a parada dele lá, ele criou, né, as escolinhas de futebol lá e tudo. Vocês chegaram a acompanhar essas escolinhas lá? Fizeram alguma visita lá em algum momento? Né? O Edu, ele até pouco tempo ele ia lá todo ano. Eu fazia as clínicas lá, né, de futebol, mas não era a dele, igual como a dele, que era em Nova York, né? Eu ia para Seattle. A Seattle. Então eu fiquei durante 20 anos. Todo ano eu ia para lá, ficava 2 meses, né? Mas era o fundamento, né, para a garotada e muita gente, muito mais menina que menino. É incrível, né? Então, na verdade, você chegou a formar técnico lá nesse sentido, que você tinha já essa experiência. Edu, você e o Manuel Maria, na verdade, são professores, né? A vida os transformou em professores de futebol. Eu não consigo entender nenhum time que não tenha vocês... ter jogado futebol. Isso. O cara de... Se eu tivesse um time de futebol, eu queria vocês todo dia lá junto com o time. Com né? certeza. Eu não teria dúvida nisso, né? Mas enfim, a sua atuação lá anual nos Estados Unidos foi não só para fomentar, mas ensinar, né, Edu? Para você formar... Formar o cidadão, o garoto, né? Porque a preocupação maior ainda dos pais lá na época, né? É que o menino se destaca naquele esporte e consiga a bolsa de estudo. Numa universidade, né? Sim, lá eles têm muito disso, eles obtêm bolsa de estudos através do esporte, né? Exatamente. Eles praticam esporte. Coisa importante e interessante que deveria ter aqui, né? Eu acho que isso seria muito bom para o desenvolvimento do esporte. Enfim, mas eu gostaria de pedir licença e pedir à equipe técnica. Nós temos um outro vídeo para passar
um vídeo muito interessante, então, sobre o Pelé e a Vila Belmiro. Vamos assistir. Esse foi o vídeo, um tributo, Manuel Maria, Edu, à Vila Belmiro, que é o berço do Rei Pelé. Né? A Vila Belmiro, que fez aí 108 anos, né? E nós não poderíamos deixar de mostrar aqui o berço do nosso grande rei. Né? Exato, e sábado nós entramos lá para cantar os parabéns, né? 108 anos da Vila, nossa. Exatamente, e hoje aqui a gente novamente comemora esses 108 anos, mas deixando claro que a Vila é o berço do nosso Rei Pelé. E a nossa segunda casa, né? É a segunda casa. E nós moramos lá, eu e Edu. Puxa vida, quanta história bonita. Eu gostaria também de pedir à equipe técnica que nós pudéssemos passar aquela foto dos 50 anos, né? Porque comemoramos também 50 anos da saída do Pelé, 1974. Então, temos aí algumas fotos, não podemos deixar de registrar. O Edu jogou esse jogo. Maravilha. Eu estava presente nesse jogo. Estava presente, né? Nós sabíamos, né, que ele ia parar, mas não sabíamos quando, ele não havia dito quando. E de repente ele faz aquele gesto ali. E interessante que nós estávamos partindo para um contra-ataque. E ele pegou a bola com a mão. Ninguém sabia o que ele ia fazer, né? Fez aquele gesto lá. Maravilhoso. No meio do contra-ataque, ele parou o jogo, pegou a bola e fez aquele gesto de despedir. Maravilhoso, se despedir. Aquilo ali foi um momento que eu imagino que o time ficou paralisado naquele instante. O sentimento foi grande, né, Edu? Foi um sentimento assim de alegria, ao mesmo tempo de tristeza, né? Porque sim. Vai nos abandonar. E alegria porque ele parou no momento que ele achou que tinha que parar. Momento certo. Eu acho maravilhoso, né, Manuel Maria? A gente está aqui, eu estou tendo uma oportunidade ímpar de estar aqui, tendo orgulho de estar junto com vocês dois aqui no programa e participando dessa emoção, né? Porque você vê que ele nunca não vai mais estar com você dentro de campo, né? Aquele trabalho que
era prazeroso para nós, porque, na verdade, a gente ficava brincando, né? Sim. A gente ficava trabalhando brincando. Olha, era uma brincadeira e um trabalho que jamais alguém vai ter como vocês tiveram um privilégio. Sim. Né? Um privilégio que Deus nos deu a vocês. Nos proporcionou, e inclusive de estar ao lado dele, que por ele estar na nossa equipe conseguimos parar a guerra. Sim. Também. Esse foi um outro fato fantástico. Né? Inclusive o Edu no jogo marcou um gol. Marquei o gol. Você marcou um gol. Nessa daqui da Gol da Nigéria. vitória, E eu marquei lá no Congo. No Congo. Olha só. 2 gols extraordinários em momentos... Foram 2 guerras, né, Edu? Momentos importantes. Quer dizer, qual é o time que tem essa capacidade, né? De parar uma guerra. São fatos que jamais serão esquecidos pela história do futebol mundial, né? E todos no mundo inteiro têm esse conhecimento, sem dúvida, e reverenciam, não só você, Edu, Manuel Maria, o nosso homenageado Rei Pelé, enfim, e todos os demais ídolos eternos que não estão conosco aqui hoje, mas tenho certeza que vão acompanhar esse programa e futuramente estarão aqui também falando sobre o nosso rei, né? Então, eu me senti muito honrado e agradecido a Deus, como sempre o Manuel Maria fala, de estar aqui junto a vocês dois. Isso, para mim, foi um presente de Deus, né? De estar com vocês e homenageando o Rei Pelé. Então, eu agora que fico emocionado e agradeço a vocês e peço ao nosso grande público que participe no YouTube da nossa trilogia do Rei, no dia 23, 24 e 25. Um abraço a todos e até o próximo programa.